Olá, eu sou Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa, atuo com educação básica desde 2002. Também sou coordenador do curso de letras do Instituto Singularidades em São Paulo. Eu estou aqui na Melhoramentos para conversar sobre o livro Pinóquia, do Jean-Claude Offen. Sabe a clássica história criada por Carlo Collodi no século XIX, a história do Pinóquio? Então, Jean-Claude nos conta o que teria acontecido depois. Para que Pinóquio não fique sozinho, seu pai, Geppetto, resolve lhe dar 3 irmãos de madeira. E quem são esses 3 irmãos? Nós temos Júnior, que assim como Pinóquio, que queria ser um menino de verdade, Júnior sonha em ser um boneco de plástico. Nós temos Segundo, que sonha em ser músico. E nós temos Pinóquia, que sonha em poder estudar, ler e aprender de tudo. Nesta ousada releitura de um clássico da literatura universal, o Pinóquio e seu pai vão precisar aprender a conviver e a lidar com esses 3 novos irmãos, tão diferentes entre si, diferentes deles. E assim como na vida real, vão perceber que a gente tem que aprender a conviver com pessoas com desejos, com vontades e com necessidades diferentes. As ilustrações de Jean-Claude caminham nesse sentido, no sentido da diversidade. Por exemplo, quando ele nos apresenta Geppetto, Geppetto é desenhado com traços que lembram de um rascunho. Já suas criações, seus filhos, são apresentados de uma outra maneira, com uma intensidade nas cores e no traçado que nos remete justamente à escuta e à densidade desse universo que é o universo infantil. Então, passear pelas ilustrações do livro de Jean-Claude já é um caminho a conhecer e conviver com essa diversidade. Se lá no clássico Pinóquio, o garoto Pinóquio, o boneco de madeira, ele queria ser um menino de verdade e ele acreditava que a sua aparência de madeira não era satisfatória, a sua irmã mais nova já não pensa assim. Ela não está preocupada com a forma dela, como ela se parece. Pinóquia sabe que a sua humanidade reside no conhecimento que ela quer adquirir. As questões éticas também agora são outras. Se lá no clássico do século XIX havia uma voz da verdade e uma voz que mentia, e toda vez que a voz mentia, o nariz crescia, hoje a gente lida com uma outra realidade. São muitas vozes. Cada um dos irmãos tem uma voz diferente e tem a sua verdade diferente. Sendo assim, o que esse livro nos traz, o que Pinóquia nos traz, é um convite a mergulhar nessa experiência de ouvir o outro, de estar diante de vozes diferentes, de verdades diferentes e aprender a conviver, entender e lidar com elas, para que sejam jovens e adultos mais respeitosos e que saibam conviver com a diversidade. Tendo em mente, então, essa questão ética trazida pelo livro, a gente consegue perceber que Pinóquia caminha de mãos dadas no desenvolvimento de algumas competências específicas de leitura apontadas na BNCC de língua portuguesa, como, por exemplo, reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias, pois é a partir da fruição estética que a gente entra em novas possibilidades de sentido, através de mundos ficcionais, de mundos inventivos. Também é assim que se liga estreitamente a habilidade de reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. E como é que a gente trabalha essas competências em sala de aula? Bom, a primeira estratégia, muito importante, é realmente promover uma roda de leitura para acionar os conhecimentos que as crianças vão trazer em relação à história clássica. O que eles sabem sobre Pinóquio? Em seguida, é fundamental que as crianças entrem em contato com um livro. Entregue o livro nas mãos das crianças, deixe-os manusear o livro, convide-os a olhar para a capa, a se questionar em relação ao título. Quem deve ser essa personagem? Fazer esse levantamento da leitura imagética, fazer esse levantamento da leitura da capa, do folhear o livro, isso também vai ser importante para consolidar esse convite de imersão no universo literário que o Jean-Claude criou. Todo esse movimento de pré-leitura, de convite
a adentrar o livro, ela também está em consonância com uma outra habilidade descrita na BNCC de língua portuguesa. Trata-se da habilidade de expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Agora, indo para o momento da leitura mesmo do texto, no primeiro momento, a gente pode visitar a primeira parte do texto, narrada em terceira pessoa, em que é resgatada a história do Pinóquio, contada a história do Pinóquio, do que aconteceu com ele. Essa é uma ótima oportunidade para nós pensarmos nas questões de punição, de erro, de certo e errado, e da proporção que uma punição acaba tomando em relação à trajetória do próprio Pinóquio. A gente também consegue desenvolver uma outra habilidade descrita lá na BNCC de língua portuguesa. Trata-se de reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Se lá na primeira parte a narração estava em terceira pessoa, agora nós temos Pinóquio assumindo a narrativa e contando a sua história e a história dos seus irmãos. Além disso, nós temos alguns momentos também muito interessantes e instigantes para podermos mostrar para as crianças, como por exemplo, lá na página 23, Gepeto, tentando convencer os seus filhos a se comportarem bem, ele mesmo acaba mentindo em relação à trajetória do primogênito. Também, num outro momento da história, nós temos esses irmãos mais novos agora, conseguindo colocar as suas vontades, seus desejos e mostrando quão diferentes eles são, apesar do desejo do pai que quer que eles sejam de uma determinada maneira. Esse é um momento, por exemplo, muito rico, e muito frutífero para a gente poder começar uma discussão sobre autoconhecimento com as crianças, estimulá-los a dizer o que eles querem para si próprios, quem eles gostariam de ser. Novamente, a gente está de mãos dadas com algumas outras habilidades que são mencionadas na BNCC, dependendo do ano em que a gente estiver trabalhando esse livro. Outra habilidade importante é identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. A trajetória da Pinóquia e como ela caminha para a sua humanidade, para encontrar a sua humanidade, é uma outra discussão bastante profunda e interessante que pode ser realizada com as crianças, A gente pode revisitar outras bonecas e bonecos clássicos da literatura e comparar com a Pinóquia. Onde está a humanidade de cada um? Qual é a trajetória, qual é o percurso para encontrar a sua própria humanidade? Além das habilidades que nós já mencionamos, algumas outras que podem ser exploradas no procedimento de leitura desse livro. Habilidades, por exemplo, como ler e compreender com certa autonomia, textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura e relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Bom, esperamos que todas essas sugestões realmente lhes ajudem no trabalho em sala de aula, em como desenvolver essas questões em sala de aula e que a leitura de Pinóquio realmente colabore com uma reflexão ética com suas crianças e que também colabore com o desenvolvimento de respeito à diversidade e às diferenças. É isso aí. Um bom trabalho a vocês.